Olá pessoal, meu nome é Fábio Rodrigues Caetano, eu sou diretor de tecnologia da Conan, mas neste projeto eu sou somente um entrevistador. Hoje a gente vai falar no nosso terceiro podcast o tema que é o impacto das habilidades socioemocional na educação. E para falar sobre isso, como todos os outros temas que a gente já fez aqui, a gente sempre traz um especialista e hoje eu estou aqui com a Sheila, que ela é diretora educacional da Gênios. Tudo bom, Sheila? Eu queria que você falasse um pouco de você, se apresentasse, não só para mim, mas para todo mundo que vai estar ouvindo a gente. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade. Eu me chamo Sheila, como você colocou aí. Sou pedagoga por profissão, apaixonada por educação. Então, trabalho em educação já há muito tempo, inicialmente em chão de escola. Tenho muito orgulho da minha trajetória profissional e hoje estou aqui trabalhando com educação socioemocional na Gênios e honrada por essa oportunidade de nós conversarmos a respeito da educação socioemocional. Sheila, a Gênios, para quem não sabe, ela é uma parceira da Conan, né? Nesse produto maravilhoso que é da educação, e educação é uma paixão, né? Sim. A gente vê nos olhos das pessoas, quando a gente está nos eventos que vocês normalmente estão ministrando, a gente vê a paixão que vocês têm. Mas, no meu caso, eu sou leigo, tá? Então, eu queria que você primeiro falasse o que é essa palavra maravilhosa que é a habilidade socioemocional. Bom, vamos lá, então. Educação é apaixonante mesmo, mas eu gosto sempre de frisar que amor, paixão são premissas básicas para todo educador, mas não é o único combustível, né? Então, o educador ele tem a necessidade de estar sempre buscando um conhecimento e forma de se aprimorar. E educação socioemocional, habilidades socioemocionais, elas são fundamentais para o desenvolvimento acadêmico, profissional e pessoal de todos nós. E, na verdade, elas consistem nas competências que vão nos permitir nos conhecer as nossas emoções, estabelecer relações saudáveis e tomar decisões responsáveis. E de onde surgiu tudo isso? Quem teve a ideia brilhante de trabalhar isso na educação? A gente vem acompanhando o adoecer coletivo da sociedade. A sociedade vem adoecendo em inúmeros aspectos e psiquicamente ela se encontra hoje bem comprometida. Como a gente está falando de educação, a gente olha para a educação como um todo e percebe as famílias precisando de acolhida, os profissionais da educação precisando ser cuidados, porque é preciso cuidar de quem cuida, os alunos desregulados emocionalmente, né, na sua grande maioria. Então, vem dessa necessidade de tornar o ambiente mais saudável e a educação orgânica, mais fluida. Porque hoje existem inúmeros estudos que comprovam o quanto que a emoção impacta na aprendizagem. E é engraçado, a gente sempre ouve falar, né, principalmente aqui no nosso país, né, a gente só vai conseguir resolver os problemas do país se investir em educação. Toda hora tem que investir em educação, investir em educação. E quando a gente fala em investir em educação, pelo que eu conheço um pouco de vocês, a gente não está falando só do aluno em si. Né, que nem você colocou agora, que na verdade a sociedade como um todo está adoecida. Sim. Como é que a gente aplica isso e como é que essa educação consegue influenciar o pai, o responsável, o professor? Como é que vocês trabalham em cima disso? Eu vou dar um passinho para trás aqui, voltar lá na minha apresentação. Eu trabalhei por mais de 20 anos em chão de escola. E na minha prática docente, eu acabei desenvolvendo capsulite adesiva, que é uma doença de ordem socioemocional. Ela é provocada pela contratura exagerada do ombro, pela tensão. Então, embora a educação seja apaixonante, é tenso também. Não tenho dúvida. Tem os seus momentos de tensão. E essa capsulite adesiva faz com que os movimentos do braço sejam comprometidos, né? E fez com que eu passasse por um tratamento, porque o ciclo da doença é de 4 anos. Isso fez com que eu fosse pesquisar soluções que fizessem com que eu não voltasse a adoecer assim que eu me curasse e com que os meus colegas também não adoecessem, porque isso estava se tornando muito comum.
não só do diagnóstico de capsulite, mas de depressão, ansiedade, síndrome do pânico e tantas outras doenças psíquicas, não só entre os educadores, como a gente falou, como com toda a comunidade escolar, inclusive crianças, né? Então, foi aí percebendo essa necessidade que eu fui pesquisar soluções socioemocionais e encontrei uma proposta que atendesse não só o aluno, mas os pais e a família. E hoje a gente, então, eu estou na Gênios, que foi a proposta que me encontrou nesse caminho e que eu percebi como a mais completa e é a principal referência em educação socioemocional, porque foi quem desbravou a educação socioemocional aí, em todo o país. Então, perceber, né, que existe propostas que vão auxiliar a comunidade escolar na prática educativa e entender essas ferramentas e perceber que é preciso atingir os diferentes públicos é a grande chave, sabe? A essência do programa da Gênios, que é o qual eu represento. Porque desenvolver competências nos alunos é fundamental. Mas quando a gente fala de educação socioemocional, trabalhar só com os alunos é pouco efetivo. É preciso envolver também os professores e as famílias, que são os modelos de adultos saudáveis que essas crianças e esses adolescentes têm. Então, quando a gente se propõe a trabalhar todos os protagonistas desse processo, nós temos resultados muito mais eficazes. É legal porque a gente chegou a aplicar esse método em algum cliente da Conan como experimento e depois a gente foi fazer um relato dos professores, da comunidade, e a gente vendo a alegria, a emoção dos professores, principalmente, que é difícil, né? A gente sabe o quanto que é ruim, a gente vê tanta notícia na TV, que o professor é agredido. Sim. E, de repente, você vê os professores felizes, os alunos felizes, a gente vê que existe um caminho a ser trilhado, né? E eu vejo que vocês acabaram transformando isso num produto, né? Uhum. Que é da onde surgiu a Gênios, e que deve ter um processo para implantar tudo isso, né? Não deve ser alguma coisa do tipo assim, ó, tá aqui o material, tá aqui os livros, eu vejo tantos livros, né? Dou o livro e resolveu o problema. Não. É muito além do que um material meramente editorial. Muito além disso. O programa, ele contém livros também, só que os livros são apenas uma das ferramentas. Além dos livros, nós temos uma série de ações presenciais que envolvem todos os protagonistas, como eu coloquei. O que a gente, quando o programa foi idealizado, há cerca de 30 anos atrás, pelo Dr. Augusto Cury, atendendo ali os seus primeiros pacientes, enquanto psiquiatra, o que ele observou foi que aquelas dores que aqueles pacientes traziam, talvez elas não existissem, ou fossem muito minimizadas se esses pacientes, quando crianças ou adolescentes, tivessem tido acesso a uma educação socioemocional. Acontece que há 30 anos atrás não se falava em educação socioemocional. E os municípios entendiam que esse era um dever da família e não da escola. Então, não vingou, vamos dizer assim, o programa. Mas a Camila Cury, psicóloga, né, há 15 anos atrás, maravilhosa, se formou em psicologia e, aguerrida como comprometida também, tendo educação como legado, ela tirou esse programa da gaveta e fez com que ele acontecesse. Então, ela ia pessoalmente, de município em município, batendo na porta, apresentando, e ela acreditava tanto no projeto, que ela dizia, se o município não manifestava interesse, ela dizia, não é possível, eu não te expliquei direito, deixa eu te explicar de novo. E ela diz até hoje, olha, Sheila, quando você for apresentar a Gênios, se o município não quiser ou não fizer tanta questão, apresenta de novo, porque ela vai te entender em algum momento. Esqueceu. Isso. Então, assim, com essa iniciativa da Camila, foi que vieram os primeiros municípios parceiros, né? E aí a gente foi desenvolvendo o caminho. Mas o programa, ele vai muito além do livro, como eu falei. Os alunos têm plataforma online, os professores têm várias ações que são presenciais, porque veja que desafiador que é. Hoje a BNCC contempla que os professores devem desenvolver competências e habilidades socioemocionais, não é uma opção, é uma obrigação. Uhum. Né? A Base Nacional Curricular, ela diz ali que os professores têm que desenvolver essas competências nos seus alunos.
mas, na grande maioria, os profissionais não tiveram essa formação. Então, como que nós vamos dar algo que nós não possuímos? Ninguém dá o que não tem. Então, hoje, algumas universidades já incluíram a formação de socioemocional na graduação de pedagogia, de direito, então, mas a grande maioria ainda não, né? E os professores que estão em ativa, na sua esmagadora maioria, não tiveram. Não teve acesso. Então, o primeiro grande compromisso da Gênios é formar esse educador, instrumentalizar ele, abastecer ele, para que ele tenha em si essas competências desenvolvidas, para que ele possa ir estimular os seus alunos no desenvolvimento delas. E aí a gente envolve também as famílias, porque é um desafio da educação hoje, mobilizar as famílias de forma assertiva e positiva, né? A sociedade, por vir nesse adoecer, ela está altamente reativa. Uhum. E estando reativa, ela se mostra mais fechada para partilha, para aprendizagem. Então, a educação, muitas vezes, ela se torna uma batata quente, em que um joga para o outro. Ninguém quer assumir. Ninguém quer assumir. Aí o aluno fala, não, foi minha mãe que não me ajudou na tarefa. Aí a mãe fala, não, mas foi a professora que não ensinou direito. Aí a professora fala, não, mas foi a Secretaria da Educação que não deu o material. Ninguém quer resolver. Ninguém quer resolver. E aí a educação socioemocional, quando ela é aplicada na escola de forma sistematizada, ela traz essa formação para todos os agentes, essa conscientização da sua importância e da sua responsabilidade, mas ao mesmo tempo acolhendo. Ao mesmo tempo, oportunizando para que cada um desses agentes se conheça. Porque o ser humano é mestre em conhecer o outro, né? Mas como que ele se diz tão sabedor, né? E tão poderoso ao ponto de conhecer o outro, se dificilmente ele conhece a si mesmo? Tem até uma dinâmica que eu costumo fazer nas minhas interações nas minhas falas, onde eu peço para os presentes fecharem as mãos e peço para quem for capaz de me descrever a palma da mão, que se posicione, né, que se apresente. Então, eu brinco até dizendo que eu gostaria de saber quantas linhas tem na palma da mão, qual a profundidade, né, quantas convergem. E ninguém, ninguém, raramente, não, né? Raramente alguém se posiciona. Só 2 vezes se posicionaram. Mas ele levantou, eu sei dizer. Aí eu pergunto como, tem tipo um M, eu digo, tá, mas o quê? Eu quero a descrição completa. Porque ali. M todo mundo sabe o que tem. De quantas linhas. Não, aí ninguém sabe. Aí eu falo, mas quantos de nós não costumamos dizer que a gente conhece o nosso filho como a palma da nossa mão? Ou que a gente conhece a escola como a palma da mão? E eu falo mais uma vez que essa frase é absolutamente verdadeira, porque nós não conhecemos. Você imagina que as nossas mãos, que nós olhamos diariamente, nós não conhecemos como é a palma da mão, na sua integralidade. Então, se nós não conhecemos a palma da mão, o quanto que nós conhecemos da nossa psique? E aí que é o desafio. E enquanto educação, a gente conhece mais sobre o sistema solar, sobre os planetas, do que sobre o nosso cérebro. E o cérebro é o principal órgão da educação, né? É onde tudo acontece. E é onde nós deveríamos ser mais especialistas. Poxa, deixa eu te perguntar, o quanto que a pandemia piorou a situação da população? Olha, se for perguntar para uma pessoa leiga, no sentido de não atuar na educação, ela vai dizer que exponencialmente, ou vai dizer que foi um divisor de águas. Mas para quem atua na educação, ela potencializou, ou ela desmascarou o que nós já vivíamos diariamente. Então, já existia esse adoecer, já existiam essas dores, já existia uma necessidade de trabalhar essas questões socioemocionais muito antes da pandemia. Agora, óbvio que com todos os transtornos que a pandemia causou, principalmente do ponto de vista lógico, que em termos de saúde foi o principal foco, né? Mas na educação, com relação às dificuldades de adaptação e de tudo que causou de insegurança, porque não houve nesse país, ou se houve, foi minoria, os profissionais da educação que não se sentiram com receio de perder o seu emprego, ou de perder um familiar próximo, ou de como que seria essa educação sem poder voltar para o presencial. Então, foi um período de muita angústia.
Então, foi um período em que potencializou. Óbvio que quem já tinha alguma patologia psíquica acabou potencializando, intensificou. Né? Outros desconheciam. Com a questão da pandemia, foram buscar ajuda e foram realmente diagnosticados com. Né? Mas também existe um percentual que já vivia essas dores, mas não se sentia à vontade de assumi-las. Porque pós-pandemia se normalizou o fato de dizer eu tenho ansiedade, ou eu tenho depressão, ou eu estou com depressão, né? Ou eu estou não é mais assustador assumir que existe isso, né? E antes da pandemia era muito vinculado a quase como se fosse uma doença mental, ou como se fosse algo pejorativo. Então, a pandemia tirou esse véu, assim, não totalmente, que precisava ser tirado, né? Porque da mesma forma que existem desconfortos físicos, como a dor na barriga, dor de cabeça ou dor no pé, existem questões químicas cerebrais que precisam de medicação, ou de um tratamento, ou de uma terapia. Então, não há nada de equivocado nisso, ou de pejorativo nisso. Né? Então, a pandemia, vamos dizer assim, que ela escancarou e potencializou. Mas a grande maioria das sequelas, elas já existiam, das dores, elas já existiam. Tá, vamos falar um pouco sobre a Gênios, que são dúvidas, né, que eu tenho, na verdade. Quanto tempo é necessário para aplicar um projeto da Gênios? Vamos pegar, por exemplo, um município que tenha lá 5.000 alunos. Então, o programa Gênios, ele é anual. Nós trabalhamos com crianças a partir de 4 anos, da educação infantil. Educação infantil, 4 e 5 anos. Todo o ensino fundamental, desde os anos iniciais aos finais, então do 1º ao 9º, e ensino médio também, porque alguns municípios respondem para o ensino médio, mas nós também atendemos Estado, que aí responde também pelo ensino médio. Existe um trabalho anual para ser efetuado. Então, para cada série, nós temos um trabalho específico a ser desenvolvido. O ideal é que, quanto antes o município adota o programa, mais tempo a gente tem para fazer o trabalho, então ele vai ter uma série de ações que vão conseguir ser contempladas com qualidade, com eficiência e de uma forma mais construída conjuntamente, né, em parceria mesmo com o município. Mas o programa ele é aplicado desde que ele consiga, o município consiga receber esse material até o final do 1º semestre. Aí nós conseguimos aplicar, depois já não, que aí já compromete a eficiência dele e uma aplicação qualitativa. Aí nós preferimos que o município deixe para adotar no ano seguinte. Mas o trabalho é feito para ao longo do ano. Tá, então assim, você precisa de pelo menos um semestre para poder organizar, para iniciar o exercício. Ele mexe na grade curricular? Então, o programa ele é aplicado uma vez por semana dentro da grade curricular. Tá? E o município, por vezes, já tem um componente curricular em que ele consiga inserir. Tem alguns municípios que já estão trabalhando ou com empreendedorismo ou com educação socioemocional mesmo, então seria nesse componente. Quando o município não tem, ele pode adotar em ensino religioso, embora o programa ele não tenha o viés religioso, ele é preparação para a vida. Então, o município consegue trabalhar de forma concomitante com o material de ensino religioso que ele tem. Ou a grande maioria dos municípios, dos nossos municípios parceiros, acabam adotando em língua portuguesa. Porque a nossa pedagogia ela é teórica, reflexiva e vivencial. Então, independente da série que o aluno está inserido, as aulas iniciam com uma contação de história, ou com um texto, ou com um artigo científico, que é a parte teórica que vai trazer uma situação-problema. Na segunda etapa da aula, é a parte da reflexão, da discussão, que seria a interpretação daquele texto que foi apresentado. E na terceira e última etapa da aula é a vivencial, onde eles vão aplicar de forma prática e vivencial cada uma das competências que eles estão desenvolvendo. Então, se encaixa muito bem em língua portuguesa também por essa questão. Né? Então, os municípios, na grande maioria, acabam adotando em língua portuguesa mesmo. Vamos lá, eu tenho aqui uns roteiros, porque eu precisava me preparar
para poder falar com você, né? Não é um assunto tão simples. Apesar de que a gente fala de educação, vive educação, eu tenho 2 filhos Sim. que estudaram, eles começaram a estudar numa escola que tinha uma metodologia diferente, que eles estudaram na Waldorf, que tem uma metodologia que é um pouco diferente do habitual, pelo menos do que eu estudei. E uma das coisas que eu vejo que tem uma correlação, o que é? Lá eu percebi que os pais tinham que sofrer uma mudança em casa, no seu dia a dia, para que pudesse acompanhar a educação que o filho estava tendo. Então eu fui lá fazer curso de marcenaria, fui fazer parte do coral, a mala do meu filho tive que construir, fazer ela manualmente. Em casa eles determinam, falam assim, evite usar televisão até tantos anos de idade, o eletrônico. Então, eles acabam envolvendo os pais. E eu vejo que aqui, nesse método, é mais ou menos a mesma coisa, onde envolve os pais junto na metodologia, porque é o filho chegar em casa e saber, o pai saber como lidar com o filho chegando em casa. E aí eu queria saber aonde que entra o pai nesse envolvimento todo. Então, para o aluno, a gente tem uma série de ações e materiais, né, que é o nosso material físico. Para o professor também, nós dispomos de formação continuada, de workshop. Para os pais recebem um livro anual, que a cada ano a gente elabora um livro, né, para as famílias, voltado na instrumentalização dessa família a lidar com a educação do seu filho. Esse livro ele é propositalmente dividido em 4 capítulos, porque nós promovemos de forma concomitante um curso presencial para as famílias. Então, esse curso é composto por 4 encontros presenciais e em cada encontro nós exploramos um capítulo desse livro. Para evitar que a família pegue esse livro, coloque numa gaveta ou numa prateleira e não mexa. Só no fim do ano que eu vou ver. Exato. Aí nós fazemos esse curso e aí nós exploramos em cada encontro um capítulo desse livro, para que, independente da família ler ou não o livro, ela vai ter acesso àquele conhecimento. E aí acaba estimulando as famílias a folhearem o livro e quererem relembrar o que foi feito nesse encontro, porque as famílias estão precisando ser cuidadas. Tanto que um grande desafio da educação hoje é trazer essas famílias para dentro das escolas, né? Há uma evasão significativa. E quando nós promovemos esses encontros, é muito natural e comum, a gente percebe pela postura física até alguns pais contrariados. Tipo assim, o que essa escola está inventando agora? Vai lá para julgar. Isso. O que é isso de socioemocional? Estão inventando moda, né? Mas quando as famílias percebem que o nosso encontro ali não é para falar de horário de entrada, horário de saída, nota, comportamento, mas que é para olhar nos olhos deles e dizer, ei, pai, paternar está difícil, né? Ei, mãe, maternar é extremamente desafiador. Quando eles percebem que é para acolhê-los, sai um peso, eles desarmam. E a gente até fala internamente que é a reunião do lenço de papel. Porque é muito difícil você localizar uma família que não se emocione ao longo do encontro, sabe? Muito difícil. Vai ter aquele pai que é mais durão, que vai estar ali se segurando, mas o olho está brilhando, assim, que se ele piscar, a lágrima rola. Então, assim, é muito bacana, porque as famílias se sentem acolhidas. E a gente precisa entender que enquanto nós não nos preocuparmos em cruzar mundos emocionais e prestar atenção ao que o olhar do outro está querendo nos dizer muito mais do que a boca dele está nos falando, né, nós não vamos estabelecer relações genuínas. Né? E é isso que esses encontros também propõem. Então, é muito bacana, é muito importante que a escola tenha esse feedback com as famílias acerca do comportamento dos filhos na escola, acerca do desenvolvimento cognitivo, mas também é fundamental que a escola conheça quem é o seu aluno, saiba o que ele pensa, saiba o que ele sente, porque isso de verdade é que vai ser o motor que vai impulsionar a aprendizagem dele. A adesão é boa dos pais? Sim. O primeiro encontro é sempre com um número mais escasso de pais, porque o desafio é trazê-los. Mas a partir do primeiro encontro vai rolando aquele boca a boca e a cada encontro o número de participantes aumenta, a ponto de, no último encontro,
faltar espaço para acomodar os pais, porque comumente a secretaria acaba subestimando a adesão. Não vai vir todo mundo. Não vem. E vem, assim, a gente sempre orienta. A cada encontro aumenta o número de pais e o último é sempre, assim, a cereja do bolo, sabe? Tanto que nós dificilmente temos municípios que declinam da parceria. Isso é muito tranquilo. Às vezes o município diz assim, Sheila, mas aqui a gente não tem verba para colocar em todos os segmentos. Eu preciso adotar em todos os segmentos? Não, o importante é começar. A gente precisa começar. Então, às vezes, ele começa por um segmento e nós somos bem tranquilos com relação a isso, porque, naturalmente, ele já, no ano seguinte, ele já vai ampliar. Porque os professores que não são contemplados vão dizer, por que eu não tenho no meu segmento? Isso. Sabe que os pais, eles cobram se um filho tem o outro não, porque ele começa a ver a mudança no filho que está tendo e diz assim, mas eu quero que o meu outro também. Que o outro também tenha. E eu quero só contar um caso assim, que ilustra bem essa questão, assim, dessa importância. Eu estava com a Camila Cury e nós fomos num município que estava comemorando alguns anos de parceria. E nós fomos numa escola e que reuniram os alunos na quadra. E aí a Camila falava do programa e um dos alunos pediu para falar, né? E era um calor extremo, era um aluno possivelmente dos anos finais do ensino fundamental, e ele estava comumente de moletom, de capuz, como essa geração busca se esconder, e isso é um dos desafios também que a gente trabalha, né? O que significa esse capuz num dia ensolarado? E aí ele pediu a palavra, e os alunos, os amigos dele se assustaram, porque possivelmente não era o aluno que falasse com frequência. E ele agradeceu a Camila pelo programa, e a Camila ficou encantada. Ela disse, nossa, que bacana, você já estuda aqui há muito tempo? Ele, não, é meu segundo ano aqui, desde então que eu tenho. No outro município eu não tinha o programa. Ela, então me fala, o que de mais significativo você aprendeu? O que fez a diferença para você? Ele fez uns segundos de pausa e falou, olha, Camila, eu entendi, e era uma escola bem periférica, essa que nós estávamos. Uhum. Ele assim, eu entendi que eu posso até não mudar o meu pai, mas eu posso não me tornar igual a ele. Né? Então, quando a gente percebe que ao oportunizar a educação socioemocional, você empodera de forma significativa, de forma valiosa, com valores, com alicerce, com fundamento, as pessoas, independente do cenário em que elas vivem, elas creem que elas podem viver cenários diferentes. Então, a fala dele ali emocionou a todos os presentes, porque eu não sei ao certo ao que ele se referia, a que dor ele se referia, mas não tem como não se emocionar e saber que fez a diferença para a vida dele, sabe? Que ele entendeu que, independente do contexto, ele não ia fazer parte da estatística que comprova que 80% dos abusadores abusam também, que 80% dos agressores vão agredir também. Então, quando a gente oportuniza isso para uma população que é carente de bons exemplos, né, a gente está transformando a vida de toda uma sociedade, de toda uma nação. Porque não se muda uma nação do todo, se muda uma nação a partir da mudança individual, né, de cada um. E a Gênios acredita nessa transformação e no poder da educação socioemocional. Olha, Sheila, eu vou falar, eu não sei se você já passou pelo que a Camila falou, se o prefeito não quiser, a gente errou em alguma coisa, mas você falando é difícil o prefeito não querer aplicar esses métodos, né? Nosso tempo, infelizmente, está terminando. Eu queria agradecer demais esse encontro, Sheila, é muito legal. Toda vez que a gente se encontra, é uma aula, e essa aqui não deixou de ser uma aula um pouco mais didática para um projeto específico, mas eu agradeço demais sua presença e eu queria que você deixasse um recado, fizesse uma finalização, o que você achar melhor. Bom, eu queria convidar a todos para despertar a consciência com relação à importância de conhecer a si mesmo, de conhecer ao outro e de buscar validar, né, o desenvolvimento dessas competências que são tão importantes. O autoconhecimento, o autogerenciamento, a consciência social, a tomada de decisão responsável, o relacionamento.
e tantas outras que impactam diretamente o desenvolvimento integral de cada um, né? Se nós quisermos uma sociedade evoluída, desenvolvida e uma educação verdadeiramente integral, ela perpassa por isso. Eu vou finalizar com um dado que pode ocasionar bastante reflexão. Hoje, 90% das demissões, elas não se dão por falta de competência técnica. Elas se dão por má gestão da emoção. As pessoas são contratadas pelo aquilo que conhecem e são demitidas exatamente pelo que são. Isso significa dizer que olhar para o português, para a matemática, para a história, continua sendo fundamental. Mas olhar só para os componentes curriculares obrigatórios é insuficiente. A gente precisa instrumentalizar essas gerações a desenvolver essas competências que vão alçá-los a voos ainda maiores e vão permiti-los crescer ainda mais. Muito bom, Sheila. Espero que meus filhos ouçam isso, viu? Esse finalzinho vai ser bom para eles. Vai sim para todos nós. Esquece um pouco a história, vai se preocupar com vocês um pouco. Isso. Privilegia, sim, o conhecimento, né, acadêmico, técnico, formal, mas não ignora. Dê a mesma atenção, porque isso vai fazer a diferença. Isso vai. E existem estudos que dizem que dentro, em breve, dos próximos 5 anos, não vai ser mais só fundamental que você tenha essas competências desenvolvidas. Você vai precisar ter essas competências desenvolvidas de forma explícita. As pessoas vão ter que olhar para você e saber quais as competências que você tem. Então, ou a gente se prepara já, ou vai então ficar atrasado. Vai ficar atrasado. Bom, obrigado, Sheila. Eu queria agradecer vocês que participaram e acompanharam aqui. Esse é o nosso terceiro. Sigam nossos canais. A gente está no YouTube, a gente está em todos os streamers. Vai estar no Spotify, vai estar no da Amazon, vai estar na Apple. Muito bem, Suzete, muito obrigado pelo apoio. A gente tem um QR Code aqui embaixo, onde você vai poder acessar e dar sugestão de temas. Apesar de que a gente tem muito tema para falar ainda. Então, você curta o nosso canal, siga o nosso canal. Nós vamos presentear os 2 primeiros que comentarem sobre esse episódio no canal do YouTube. E a Suzete deu a sugestão de você comentar como é que está a sua habilidade socioemocional. Então, a gente agradece a participação de todos vocês e até o próximo episódio. Até lá.